Olá, eu sou Eduardo Loureiro, mestre em cardiologia, especialista em saúde pública, enfermeiro. Vou falar para vocês sobre noções de urgência e emergência. Gente, em hospitais, postos de saúde, todos já viram ambulâncias, pronto-socorros e placas com anunciado emergência. Porém, em vez de usar esse termo, alguns profissionais da saúde afirmam que determinado caso é urgente ou é o risco de vida, ou é emergente. A emergência e a urgência são palavras parecidas, mas será que possuem o mesmo significado? Como diferenciá-las? Não é muito simples. Realmente são significados que são muito parecidos. Entretanto, gente, principalmente na área da saúde, as duas palavras exprimem conceitos totalmente diferentes. O que vai definir um tratamento de um paciente que acabou de chegar em uma unidade hospitalar é o estado que esse paciente está, um estado de emergência ou um estado de urgência. Vamos ver isso aí. Emergência é usado, é um termo utilizado durante uma situação considerada de crítica. O que é a situação crítica? É a situação que demanda um perigo iminente, um perigo que está ali na sua frente. Como exemplo, desmoronou uma terra, desmoronou um muro, um incidente ou um imprevisto. Na área médica, quando se fala em emergência, é interessante que você já pense numa coisa que seja rápida e eficiente. Quando se tem um caso onde você precisa de uma intervenção médica imediata, é considerado um risco de emergência, tá bom? Não de urgência. A urgência é o quê? A urgência é um estado que necessita ser resolvido também logo, mas ele pode ser adiado. Ele pode ser adiado alguns minutos, diferente da emergência. Pode haver até risco de morte, no caso da saúde, por exemplo. Na medicina, algumas urgências precisam ser muito bem determinadas e definidas. Por exemplo, um tratamento de câncer, ele é urgente? Sim, mas não precisa ser naquele momento imediato, tá? Uma outra coisa, uma dor abdominal aguda é uma urgência, não é uma emergência. Vômitos incessantes, vômitos repetitivos, é uma urgência, não é uma emergência, tá? Eu quero que vocês entendam a diferença de urgência, e de emergência. Existem alguns casos na emergência, que precisam de intervenção imediatamente, Que a urgência você pode esperar um pouco, mas também você tem que intervir. São situações diferentes. Vou dar exemplos aqui. Hemorragia, uma certa hemorragia, depende da hemorragia. Se for hemorragia interna, emergência. Se for uma hemorragia nasal, urgência. Parada cardiorrespiratória, emergência. Por quê? Necessita de intervenção imediata do profissional. Gente, então, avaliar a cena. O que é a cena? A cena de um acidente é o local onde aquela vítima está. Um acidente automobilístico, ali é uma cena. Um carro veio e bateu num poste, aquilo ali é uma cena. A cena tem que ser conhecida do profissional que vai prestar os primeiros socorros, tá? Então, é prioridade para todos os envolvidos no atendimento de primeiro socorro, de socorrista, é conhecer a cena, avaliar a cena. Avaliar a cena significa saber se aquela cena é segura para você, segura para as outras pessoas, segura para você conseguir chegar lá e prestar os cuidados. A avaliação da cena segura, a segurança da cena, ou a avaliação segura da cena? A avaliação da segurança da cena, da situação da cena deve ser iniciada antes de você chegar ao local. Você tem que visualizar e ver, essa cena não está legal. Vou dar um exemplo. O carro caiu numa ribanceira, E você não é bombeiro, você é enfermeiro, você é profissional da saúde, você é leigo que está ali querendo prestar cuidados para aquela vítima. Você não vai se meter a descer a ribanceira,
Porque você não tem formação para isso, habilidade para isso. Então, um outro caso, você está vendo uma cena, que eu vou até falar de afogamento daqui a pouco, e você está vendo aí um indivíduo se afogando. Se tem um guarda-vida ali, pessoal um guarda-vida, né? No caso aí, que tem o treinamento e a capacidade de fazer isso melhor que você, é lógico que quem vai chegar na cena e vai salvar esse indivíduo que está se afogando é o guarda-vida lá, que é o indivíduo que está treinado, que está capacitado para isso, tá bom? Então, eu falo isso, gente, porque algumas situações como desastres ou situações táticas, isso demanda o que eu acabei de falar, tá? Demanda treinamento constante de profissionais que são treinados para isso. Bombeiro, né? Guarda-vida, né? Que é no caso aí, que ficam nas praias, tá? Então, o objetivo de você conhecer a cena é fundamental. Outro objetivo que tem que ser bem dito aqui é que você tem que entender que sozinho você não salva ninguém, tá? Sozinho você não consegue resolver a vida daquela vítima, salvar a vida daquela vítima ali. Por quê? Porque você vai ter que pedir por ajuda, primeiro, avaliar a cena, né? Você vai até o paciente verificar a resposta, se ele está desmaiado ou não. Depois você tem que partir para a parte de RCP. Então, gente, tem que ter outras pessoas para te ajudar. Sozinho você não salva ninguém. Chega uma hora que a massagem cardíaca que você está fazendo lá, você vai cansar. Tá? Então você precisa de pessoas para estar revezando com você, pessoas para estar chamando resgate, para estar te ajudando. Tá bom? Isso é muito importante. Aumenta a chance dessa vítima de sobreviver quando você tem outras pessoas envolvidas nesse resgate, tá bom? Então, você não faz tudo sozinho. É importante você avaliar o que na cena? É importante você avaliar, numa cena de trauma, por exemplo, num acidente automobilístico, o risco de vida para a vítima, tá? Qual é o risco de vida para a vítima? Ela está correndo risco de vida? Qual é o risco de vida para mim, para o socorrista, para você que vai prestar socorro? Qual é o risco de vida para outras pessoas no acidente? Por isso que você vê a rodovia sinalizada, né? Sinalizada quando você tem um acidente. É importantíssimo. A primeira coisa que você faz é sinalizar a rodovia, quando é uma rodovia, né? Risco de vida para outras pessoas. Então, pode vir um outro carro e sofrer um novo acidente. Além disso, gente, que tipo de forma de salvamento seria ideal para isso aí? Você tem que avaliar, como eu acabei de falar. O carro caiu numa ribanceira, você vai descer para salvar? O SAMU não vai nessa ribanceira. Se você acionar o SAMU vai acionar o corpo de bombeiro. Porque existe treinamento, capacitação para isso tudo, tá bom? Então, importantíssimo, antes de mais nada, acionar o serviço de emergência. Serviço de emergência, você tem o SAMU 92, que é o serviço móvel, né, de urgência. Ele é muito utilizado, gente, para infarto, derrame ou AVC, né? Quando alguém desmaia, crise convulsiva, uma criança com crise convulsiva, com febre muito alta, o SAMU pode ser chamado, tá? O SAMU também ele é acionado quando tem uma morte natural em casa, porém, o SAMU não emite o laudo médico, né? A não ser que tenha um médico lá na equipe da ambulância avançada, tá bom? 190, Polícia Militar, né, para emergências policiais. E, então, gente, quais são as informações importantes que você deve passar para esses serviços de emergência? O nome da vítima, se você conseguir, telefone de contato da família, o local de ocorrência desse acidente, local da cena, né? Tipo de ocorrência: é um acidente automobilístico, é um acidente de carro, de moto, é o quê? É uma queda de uma altura? Qual o número de vítimas? Quais são os riscos em potencial? Tem risco de uma outra pessoa chegar e se acidentar ali? Qual é a gravidade do acidentado? O cara está desmaiado? Não, o cara está lúcido. Está desmaiado, não está respirando, né? Então, isso é importantíssimo.
E aí os recursos que você vai precisar. Precisa de uma ambulância. Vem aqui, precisa de uma ambulância urgente para me dar um suporte, tá? Em relação a cuidados que o socorrista, a pessoa precisa, a pessoa que vai prestar o socorro precisa. Primeiro, uso de barreiras de proteção. Luva. Se você tiver condição de usar luva, né? Tem gente que deixa um parzinho de luva dentro da bolsa, que é chamada de equipamento de proteção individual. É rotineiro isso de pessoas que são socorristas, tá? Profissionais. E você verifique que é muito importante falar que os socorristas, eles andam com macacão fechado, luva, né, máscara, óculos, e existe uma faixa refletiva na roupa. E essa faixa ela é costurada, né, de forma com que, se ele esteja na via, uma luz, qualquer luz que incida em cima desse socorrista, né, faça com que ele fique mais visível, até para evitar outros acidentes, tá? Então você vê o socorrista aí com o uso de máscara simples ou máscara, né, a N95, que é a máscara famosa bico de pato, ou você pode ver ele com óculos, você pode ver ele com máscara, com óculos, com aquela roupa própria, tá? Então, por isso que o SAMU ele é especialista nisso. Quando você chama o SAMU 192, ele já vem todo, né, com protocolo para atender essa vítima na rua. Você pode reparar, gente, as botas são botas longas, né, para que o profissional possa deitar no chão. O profissional socorrista do SAMU, ele deita no chão, tá? Diferente da gente que vai fazer um atendimento de resgate, de ajuda, né, de uma vítima, né, que está numa via pública, tá bom? A avaliação primária da vítima é fundamental. O que é a avaliação primária? Né? É quando você já viu que aquela cena está perigosa, já isolou a cena, fez um isolamento naquele local, separou os curiosos, ó, eu vou lá ajudar, mas eu quero que vocês fiquem distantes. Já chamou por ajuda, e aí você vai até o indivíduo para fazer uma avaliação primária. O que é uma avaliação primária? A avaliação primária é a primeira fase do exame. É denominado o exame primário. É a avaliação de todas as condições clínicas que possam causar risco de morte ao paciente. Exemplo, uma obstrução de via aérea, uma respiração ineficaz ou sem respiração, uma lesão neurológica, ou até uma deficiência de circulação sanguínea, uma hemorragia, por exemplo. Tá bom? E aí nós temos também a segunda etapa, que é a avaliação secundária. Então, depois que você faz a avaliação primária, você olhou lá a respiração, pulso, né? Olhou hemorragia, tudo isso, a pessoa está estável, você vai para a avaliação secundária, que significa corrigir, né, ou identificar algumas situações que possam fazer com que esse paciente saia do estado de estabilidade, possa voltar a ter um risco de morte, tá? Então, gente, a avaliação primária, eu vou mostrar esse mnemônico, é chamado de mnemônico. Mnemônico é uma união de palavras, né? Então, gente, no exame primário, o famoso mnemônico do trauma, né, que antigamente era o ABC do trauma, né, o ABCDE do trauma, ganhou uma atualização agora na 9ª edição do PHTLS de 2018. Ele ganhou mais uma letra, a letra X. Tá? Então, o mnemônico passou a ser XABCDE. O X significa presença de hemorragia exsanguinante, ou seja, hemorragia extremamente grave. Então, o exame primário, você tem que ter uma nomenclatura que você segue, que é esse mnemônico, que é o ABCD do trauma, o ABCDE do trauma. As pessoas falam de ABC da vida. Não tem problema. Então, antigamente era ABCD da vida, ABCDE, tá? Só que ele passa por reformulações. Então, na 9ª edição agora do PHTLS, 2018, acrescentou-se apenas um X na frente, tá bom? Então, você tem o X, você tem que verificar a presença de hemorragia,
E primeira coisa, tomar uma providência, estancar aquela hemorragia, né, a compressão direta naquele local, enfim. Se for uma amputação, um torniquete, profissionais que tenham capacidade para isso, tá bom? Aí depois vem o A, o B, o C, o D e o E, tá bom? O A, gente, significa abertura de vias aéreas, tá? O A sempre veio precedido de imobilização da coluna cervical. Então A significa abertura de vias aéreas. O B significa boa ventilação, saber se o paciente está respirando. Aí tem aqueles 3 passos: ver, ouvir e sentir. Não é isso? Você tem que olhar para o paciente, botar o ouvidinho na boca dele e a mãozinha na barriga dele. Depois você vai para o terceiro, que é o C, verificar se tem pulso, carotídeo, não é isso? Se não tem pulso, você tem que fazer as manobras. Vou estar falando lá na frente. D, saber se esse paciente tem uma disfunção neuronal. Aí você faz uma avaliação de uma escala neurológica desse paciente, se ele está abrindo o olho, se ele reage, né, a perguntas, se ele tem uma reação motora, isso tudo é importante. E o último é o E, significa exposição da vítima. Quando você expõe, corta a roupa da vítima, você tem ali condição de verificar se tem um outro sangramento. Então você tem que expor essa vítima, tá bom? Esse exame primário eu vou detalhar passo a passo, tá? Ele tem que ser feito completo em menos de 1 minuto. Não pode ser interrompido, né? Então vamos lá. Primeira coisa que você faz. Você chegou numa cena, você pediu por ajuda, isolou o local e foi até o seu paciente. Chegou até o seu paciente, você vai estimular esse paciente, colocar a mão colocar a mão nele e sacudir esse paciente para ver se ele reage, tá? Se ele não reage, é um paciente que é não reativo. Agora, se ele reage, se ele tem uma resposta verbal, isso significa que tem circulação cerebral, né, que as vias aéreas estão legais, estão pérvias, que tem aí resposta ao seu estímulo. Então, se ele respondeu, o nível de consciência dele está legal, está bom. Depois que você estimulou esse paciente, gente, você vai, lembra do mnemônico? Vai para o X, né? Significa contenção daquela hemorragia, né, em excesso. Você vai verificar se tem algum sangramento que você possa ver, está ali, muito evidente, né, naquela cena. E pegar uma compressa, um pano e comprimir aquilo ali para parar aquele sangramento. Então você, inicialmente, estimulou o paciente e em seguida foi para o X, que é contenção do sangramento, tá bom? Aí você vai começar a letra A, abertura de vias aéreas e estabilização da coluna cervical. Se o paciente estiver deitado de barriga para cima no asfalto ou na cena, você vai continuar deixando ele lá, é só você vai apenas evitar movimentar a cabeça desse indivíduo, movimentar esse indivíduo, porque você não sabe que tipo de lesão ele teve, tá? Então, quando você abre as vias aéreas, gente, você tem aí uma noção se esse paciente está respirando ou não, né? Então, caso a vítima esteja inconsciente, né, a mesma tem que ser alinhada, posicionada de barriga para cima, né, e não pode mexer nessa vítima até o SAMU chegar, né? Principalmente se tiver suspeita de lesão cervical. Então, qualquer vítima, principalmente suspeita de trauma de cabeça e pescoço, tem que ser mantidas neutras. Não pode ter nenhum tipo de movimento. Cuidado, ó, esse movimento de mandíbula aqui, ó, pode ser traumático da coluna cervical. Não pode fazer isso. Então você pode apoiar na região da cabeça e da testa e verificar, né, se tem na cavidade oral algum corpo estranho ali. Se você observou o corpo estranho naquela região, você pode, com o dedo em forma de pinça, retirar, né, e desprezar. O que você não pode fazer na boca é antigamente a varredura, né? Varredura digital. Você não pode fazer mais isso, tá bom? Então,
Por quê? Porque movimentar essa região aqui somente se você tiver um colar cervical. Você não pode, tem que estar com colar cervical primeiro para você fazer a abertura de mandíbula, tá bom? Vamos para o B. B é o quê? Boa respiração. Saber se o paciente está respirando. Você tem que botar o seu ouvido, agachar lá e botar o seu ouvido na boca do paciente, olhar para a barriga do paciente e a mãozinha, aonde? Na região do pulmão. Tem que verificar se ele respira. Ver, ouvir e sentir, tá? Isso tem que ser pelo menos uns 10 segundos. Você vê o que? A expansão torácica, você ouve o ar saindo da boca do paciente e você sente o ar expirado, tá bom? Então você vê se a respiração está fácil, está rápida, se é uma respiração difícil, se é uma respiração profunda, né? Se o paciente não respira aí, o que você tem que fazer? Aí você tem que fazer 2 ventilações de resgate, né? Você tem que soprar durante 1 segundo até o pulmão do paciente voltar ao normal. O pulmão vai expandir e voltar. Aí você conta 1. Expandiu de novo e voltou, você conta 2, ok? Então no A, você abriu vias aéreas, estabilizou a coluna cervical, foi para o B, ver, ouvir, sentir. Se ele não respira, 2 respirações de resgate, tá bom? Durante 1 segundo, esperando o retorno do tórax, tá? De 1 a 2 segundos. Você pode fazer até 2 segundos, observando o retorno do tórax. Vamos para o C. C significa circulação. Você fez as 2 respirações de resgate, você vai direto para o pulso. Pulso a circulação. Pulso carotídeo, com 2 dedos, região da carótida. Você avalia a circulação, você tem pulso frequentemente. Então, gente, na avaliação da circulação, devemos ver o que? O pulso carotídeo, pulso central, né? Evite ficar pegando pulso periférico. Então, com 2 dedinhos, ao lado da cartilagem tireoide, aqui, ó, pomo de Adão, com 2 dedos, o médio e o indicador, você vai verificar aqui a relação de pulso que ele tem, aqui, a quantidade de pulso que esse paciente tem. Se ele não tiver pulso nenhum, né, você vai começar uma massagem. Observe também a coloração da pele do paciente, se está rosada, se está acinzentada. Quanto menos oxigênio ele tem no organismo, mais acinzentado fica a pele do paciente. Então, se a vítima ela está ali e você está procurando pulso carotídeo, significa se ele tem pulso, significa que o coração está batendo legal. Não se preocupe. Se ele não tem pulso, você terá que começar uma reanimação cardíaca, tá? Você tem que começar uma massagem cardíaca. E lógico, essas massagens cardíacas, elas têm que ser feitas de forma eficiente. No C, a hemorragia devem ser estancadas, né, juntamente com o C, gente, com a massagem cardíaca e verificação de pulso, você tem que avaliar hemorragia. Só que você já avaliou lá no X. Lá em cima você já avaliou hemorragia. No C você verifica realmente se existe alguma hemorragia interna, né? Quais são os sinais de hemorragia interna? Pele fria, pegajosa, cianose de extremidade, paciente sudoreico, suando frio, pressão cai muito, tá? Então são sinais de choque hipovolêmico. Enchimento capilar lento. O que é um enchimento capilar? Você aperta aqui, ó, o dedo do paciente e não pode demorar menos de 3 segundos para voltar à cor normal do paciente. É um enchimento capilar, né? Enchimento sanguíneo capilar. Então é muito importante que você conheça, tá? Eu estou falando do C ainda, que é o mnemônico do ABC do trauma. No C, gente, além de pulso, você tem que finalizar com aquela verificação se tem outras hemorragias aí. D, disfunção neurológica ou avaliação neurológica. Você tem que avaliar o estado de consciência do paciente. Se ele está alerta, se ele responde a estímulos verbais, se ele responde à dor
ou se ele não responde a nada, né? Existe uma escala que é conhecida como escala de Glasgow, né? Essa escala é importantíssima, né, de ser dita. Essa escala foi criada em 1974, dois profissionais médicos criaram para medir o nível de consciência de uma lesão cerebral, e é usada até hoje, né? A escala de Glasgow, ela tem que ficar entre 13 e 15, o ideal é 15, tá, gente? O ideal, nós estamos aqui com uma escala de Glasgow 15. Quando o trauma é considerado leve, ela está entre 13 e 14. Escala de Glasgow entre 9 e 12 é moderado. Abaixo de 8, né, 3, 4, 8, até 8 é considerada trauma grave. Em relação à escala de Glasgow, gente, você tem aí um Glasgow máximo de 15 pontos. Então, o que o profissional avalia lá na cena, na escala de Glasgow? Abertura ocular. Você está lá no seu Zé, você estimulou ele, chegou lá no D, né, que é mnemônico ABC, DE, da vida. Chegou no D, você fala assim, seu Zé, abre o olho. Se ele abre o olho espontaneamente, 4 pontos. Se ele abre o olho quando ouve sua voz, 3 pontos. Se ele só abre o olho quando você estimula a dor, 2 pontos. Ou se ele não abre o olho, 1 ponto. Tá? Então você tem aí um score para você analisar esses níveis de abertura ocular. Depois você tem a resposta verbal, né? Você avalia a resposta verbal. Se o paciente está orientado, ele tem 5 pontos. Se ele está confuso, ele tem 4 pontos. Se ele fala palavras inapropriadas, você fala seu Zé, ele fala cachorro, avião, tal, palavras inapropriadas. Ele tem um score de 3. Se ele fala palavras que são incompreensíveis, blá, blá, né, balbucia palavras, ele tem um score de 2. Ou se ele não fala nada, o score dele é ruim, que é 1. Tá bom? A terceira forma de avaliação da escala de Glasgow é a resposta motora. Então vocês viram, abertura ocular, resposta verbal, resposta motora. O que é resposta motora? Você estimulou o seu Zé lá, né? Seu Zé, levanta o braço. Ele levanta o braço. Aí ele tem um Glasgow de 6. De 6, tá? Seu Zé, fala onde está a dor. Ele mostra lá. Aí um score dele é 5. Se você estimula a dor, o beliscão, ele faz a retirada do membro. Ele tem um score de 4. Né? Se você estimula a dor nele, né, a resposta motora, ele faz uma flexão ou uma extensão, você tem score de 3, o score de 2. Agora, quando você estimula que ele passa em desmaiado, né, a região do externo aqui, ele não responde nada. Você estimula no externo e não responde nada, o score dele é um score 1. Tá? Por último, gente, resposta de pupilar. Tá? O médico olhou a pupila, ou você olhou a pupila, né, está treinando, e não reage, né? A pupila, o score dele é 2, tá? 2. Se você olha uma pupila, apenas uma pupila reage ao estímulo luminoso e a outra não reage, o score dele é 1. Né? Então, recapitulando, resposta pupilar é aquela resposta normal do paciente, né? Se você colocou ali e ele não responde, ele tem um score 2. Se apenas um do lado responde, ele tem um score 1. E se existe uma relação dos dois lados ao estímulo luminoso, ele contraiu, né? Ela contrai quando você põe a luz. Aí não, o score dele é 0, que é um sinal bom. Então o único score que é 0, que significa um score bom, é o score de resposta pupilar. O resto, que é 1, mínimo 1, é tudo score ruim, tá bom, gente? Só para gravar isso aí. Então, o total são 15 pontos da escala de neurológica de Glasgow, tá bom? O E, gente, o E é o último mnemônico, significa exposição da vítima. Quando você corta as roupas da vítima, né, é o momento que você consegue saber se existe ali um outro sangramento, tá? Mas é lógico, você precisa se preocupar com a manutenção da temperatura corporal, né? Então tem que ter ali uma manta de alumínio, né, para evitar a perda de calor do corpo.
né? Então você avalia a extensão daquela lesão e tenta controlar aquela hipotermia, que é o frio desse paciente, né? Então o socorrista ele deve analisar os sinais de sangramento do trauma, né? Tem que avaliar, é nesse momento que ele consegue saber quando você expõe o paciente cortando a roupa dele, né? Então, existem alguns pacientes que são pacientes mais críticos. Exemplo, pacientes que sofreram parada cardíaca, né? Pacientes que sofreram traumatismo crânioencefálico, né? Pacientes com ferimentos abdominais de facada ou tiro. Você precisa o quê? Abrir a roupa desse paciente, rasgar, retirar a roupa desse paciente para fazer essa avaliação do E. Gente, finalizando aí, o exame secundário. Eu falei do primário, entra aí mnemônico X, A, B, C, D, E, né? E o exame secundário, depois que é feito todo esse processo de avaliação do exame primário, que é esse mnemônico, né? Você passa para o secundário, que é um exame feito através de palpação. Você começa a palpar a vítima, né? Você começa a avaliar os sinais vitais, a pressão dele, né? A temperatura dessa vítima, a dor, observar a frequência respiratória, observar o pulso, a pressão arterial, né? Nível de dor. Aí você pode começar a fazer aquela palpação, né? Você começa a fazer aquela palpação. Você começa a palpar a cabeça, né? Ver se tem uma região ali quebrada, mandíbula, né? Braço. Então quem faz isso é o socorrista que está na via, né? Socorrista de ambulância, tá bom? Mas é importante falar do exame secundário. Vou falar para vocês agora sobre parada cardiorrespiratória, reanimação cardiopulmonar. Vou começar com os adultos. Gente, numa numa parada cardiopulmonar, a reanimação ela tem alguns parâmetros. Tá? A primeira coisa que você tem que fazer, a vítima tem que estar em decúbito dorsal, de costas para o chão, tá? Barriga para cima. Né? A vítima tem que estar com uma superfície plana. Por quê? Porque você vai aplicar uma compressão torácica na região do externo, esse osso aqui, né? Esse osso que fica no meio do peito, né? E lógico, se você tem mais socorristas na equipe, melhor, né? Muito melhor para o paciente, principalmente, né? Se o paciente estiver no chão, você vai verificar que quando você afasta o braço dele, essa região fica propícia para o socorrista se ajoelhar e prestar o socorro, né? Além do que, você tem ali a mão para pegar acesso venoso, né? E fazer reposição de líquido. Então, vou falar das manobras de RCP. Gente, manobra de RCP tem que ser com os braços esticados. Os braços são esticados, é o peso do corpo que cai sobre o peito da vítima. Tá? É o peso do corpo. Os cotovelos do socorrista não podem ficar dobrados, sempre estendido, evitando que ele canse. A compressão é feita na região do externo. E sempre que você comprimir, né, você comprimiu, fez uma compressão, você tem que esperar o retorno do tórax para comprimir de novo. Né? É muito importante. Não tem que tirar a mão do local. Você pode fazer aí uma compressão de 100 a 120 compressões durante 1 minuto. Né? Isso no adulto, tá? As compressões elas devem afundar o tórax cerca de 5, né, a 6 centímetros. Então, compressões firmes, compressões rápidas, eficientes, onde você verifica o retorno completo do tórax. Tá bom? Após as 30 compressões, são feitas 2 ventilações. Então, quando você tem um socorrista no adulto, são 30 compressões, 2 ventilações. Quando tem 2 socorristas no adulto, também. Você faz 30 compressões e 2 ventilações boca a boca. Tá? Isso é feito durante 2 minutos.
tá bom? Ou você pode fazer aí, né, sozinho, 100 a 120 compressões por minuto. Tá? Isso em caso de pacientes, pessoas leigas. Eu vou falar isso lá na frente, gente, fica tranquilo, tá bom? Então guardem essa relação, 30 compressão, 2 ventilações. As ventilações de resgate podem ser feitas durante 1 segundo, tá, gente? Então você vai soprar, esperar o tórax elevar. Quando o tórax voltar ao normal, você faz uma segunda ventilação. Tá bom? Se você não tem aí uma barreira protetora na boca para você se proteger, você pode comprar uma máscarazinha de bolso, você pode comprar uma máscarazinha descartável, tá bom? Pode improvisar uma barreira com plástico, né, dobrado, enfim, um furo no meio. Você pode improvisar, mas o legal é que você tenha a máscarazinha de bolso, né, que é muito barata e muito acessível, tá bom? A RCP, geralmente, cada ciclo termina 30 para 2, termina em 2 minutos. Então, passou 2 minutos, é interessante que você faça o quê? Que você faça um revezamento, tá bom?